hoje, olhando para trás, eu vejo que quando eu necessitava, porque para eu falar um não, eu já tinha pensado 1000 vezes antes como eu ia falar não. Hoje eu consigo lidar um pouco melhor com o não, ainda é uma barreira para mim a ser trabalhada e que eu preciso dar pular essa barreira, mas eu falo mais não. Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal, à minha casa. Para você que é novo aqui e ainda não me conhece, eu sou Pamela Simeão, eu sou terapeuta e aqui hoje eu resolvi trazer uma amiga muito especial, uma amiga que esse país me deu, uma amiga, uma mãe, uma irmã, e eu resolvi trazer ela aqui, a Selene, para a gente poder falar sobre a vinda dela, a mudança dela do Brasil para cá, o que fez a Selene vir para cá, como que aos 46 anos de idade ela resolveu mudar de país, né? Contar uma nova história. Mas aqui no canal nós não vamos falar sobre a vida pessoal da Selene, com o que ela trabalha, os motivos na quais exatamente porque ela veio para cá. Se vocês querem saber um pouquinho mais sobre vida nos Estados Unidos, como isso acontece, isso é num outro canal, não é aqui. O meu canal é um canal mais terapêutico, então nós vamos falar da pessoa, da essência da pessoa, das dificuldades que a pessoa enfrentou estando aqui, mas não a forma como ela trabalha, no que ela trabalha, nada disso nós vamos entrar nesse assunto. A não ser que a Selene fale alguma coisa e aí falou, tá falado, vai ficar assim. Mas fora isso, não entraremos na vida particular dela, né? Na vida de trabalho dela, na área profissional dela, né? Na empresa dela. Então vamos lá, Cê. Vamos começar. Primeiro, obrigado por estar aqui. É um prazer enorme estar com você. E você sabe disso, que é minha amiga, minha irmã e minha mãe aqui. Viramos grandes parceiras. Foi esse país que nos deu essa oportunidade de a gente se conhecer, né? Se tivéssemos no Brasil, isso acho que não aconteceria jamais, né? Porque a Selene é de São Paulo, eu sou do Rio de Janeiro, então muito provável que nós não iríamos nos encontrar, porque nem temos ninguém em comum, né? Não. Assim aqui. Cê, por favor, eu quero que você se apresente um pouquinho, fale um pouquinho sobre você, mas não precisa entrar na tua vida muito particular, sabe? Então, bom, assim... Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Eu admiro muito você, o trabalho que você vem fazendo e parabéns pelas suas conquistas. Bom, a Selene é isso aí que você falou, é companheira e estou aqui pelas filhas. Por isso que eu acabei chegando aqui, pelas filhas. Então tá, então essa questão de filha nós vamos falar depois, no decorrer aí dessa conversa, porque em algum momento nós vamos ter que chegar nas filhas, né? Porque não tem como falar de Selene sem falar das filhas. Sem falar dos filhos, sem falar dos filhos, sem falar dos netos, né? Mas primeiro eu queria que você me falasse um pouquinho como é que foi sair do Brasil aos 46 anos e... A tua história no Brasil é uma história de grande sucesso, é uma história de empresário, uma empresária de sucesso. E aí, num dado momento, você faz essa transição de carreira, a vida te leva para um outro lugar. Você sai desse lugar de empresária de sucesso e vai ocupar um outro lugar, porque por vários motivos, se você quiser contar, você conta, senão você não precisa entrar nesses detalhes. E aí você sai desse lugar. E depois de estar nesse lugar, acostumada com esse novo lugar, você sai novamente desse lugar e você vem para um outro país. Um país desconhecido, aos 46 anos de idade. Como que é isso, Cê? Como que é sair do teu país de origem e vir para cá aos 46 anos de idade? Eu acho que a palavra seria assim, desafiador. É um desafio imenso. Você vir, e quando você vem, pelo menos para mim, era certeza que logo eu ia voltar. E aí foi se protelando essa volta e hoje já está todo esse tempo. Mas eu acredito que o desafio aí é a palavra-chave dentro dessa minha vinda para cá, né? A Selene, ela saiu do Brasil e ela veio para os Estados Unidos para poder passar 6 meses. E esses 6 meses já tem 8 anos. 3 meses.
8 anos. Passar 3 meses, não eram nem 6. Ainda prorroguei essa passagem, porque eu tinha certeza que em 6 eu voltaria. E tô aqui há 8 anos. Então... E C, gente, eu vou chamar a Selene de C por conta da intimidade que eu tenho. Então, para mim é difícil falar Selene, mas em alguns momentos eu vou falar Selene, mas a maioria do tempo aqui eu vou falar C. Como eu disse no comecinho, né, a Selene é minha amiga, então nós temos muita intimidade. Quando você sai do Brasil e você vem para cá, você precisa deixar as pessoas, deixar um pouco a sua história no Brasil e você precisa se redescobrir aqui, né? São novos desafios. E nessa redescoberta, estando aqui também nos Estados Unidos, você precisa conhecer novos amigos, você precisa fazer a sua teia, né? O que você tinha no Brasil, você deixa e aqui você tá sozinho muitas das vezes, né? Na verdade, a maioria das vezes, né? Eu tô aqui com meu marido e nós viemos juntos, então eu tinha ele. A C também veio pra cá e tem a filha dela aqui. E aí também tem um apoio, mas não só de família se vive o ser humano, né? A gente precisa dessa rede e nós vamos construindo essa rede aos pouquinhos de amigos, muitos amigos, poucos amigos, aqueles amigos mais íntimos, uns nem tantos. E assim nós vamos tentando construir, né, a nossa vida aqui, tentando fazer diferente. Sobreviver e viver, né? Exatamente, sobreviver e viver, né? Acho que os primeiros anos é realmente assim, uma sobrevivência, porque tudo é novo, né? É uma língua, é uma cultura, é um despertar. Por mais que as pessoas saiam do Brasil e venham para cá sendo transferidos de empresa, ela também se depara com isso, porque no Brasil você tá ali, é um ambiente de trabalho onde as pessoas são mais chegadas, né? E você já abraça, e você já beija. E aqui você tem uma outra cultura, então mesmo essa pessoa que venha transferido de lá para cá, ela sente esse baque um pouco de começo, porque por mais que seja a mesma empresa, é uma nova cultura, são novas pessoas, são novos costumes e todo mundo vai se adaptando, né? Adaptando a realidade aonde você vive. Certo, é um impacto, eu acredito que seja de início. Para mim foi um impacto cultural de várias outras situações, assim, de amizade, de você tem uma vida toda, né? 46 anos no mesmo lugar, com a mesma família, com as mesmas viagens de fim de ano e tudo muda. Tudo isso muda. E você tem que se encaixar naquela nova casinha. Que é tão grande, mas se torna pequeno ali no mundo que você vive. Para mim foi isso. E é exatamente se encaixar nessa nova caixinha que eu quis trazer você aqui e vou trazer todas as minhas outras convidadas, porque eu quero exatamente entender como eu passei por essa transformação estando aqui 9 anos nesse país. Eu já cansei de falar aqui no canal e vou falar mais uma vez, eu tive que me redescobrir aqui, eu tive que me reinventar e acabei descobrindo uma Pamela completamente diferente da Pamela que saiu do Brasil e é claro, eu não seria essa mesma pessoa porque aquele memezinho que eu te mandei lá no Instagram, eu vi um meme essa semana falando sobre se uma pessoa consegue colocar a tua vida dentro de uma mala de 23 quilos, ela sai do país, ela nunca mais vai ser a mesma. E é exatamente isso, né, Cê? Exatamente. Nós nunca mais somos as mesmas, mas também, durante um tempo, eu não sei se aconteceu isso com você, eu me perdi de mim mesmo. Eu não sabia quem eu era, o que eu gostava de fazer, porque eu simplesmente cheguei aqui e fui vivendo aquela vida e não deu tempo de pensar, né, e de construir a Pamela que eu construí hoje. Então, durante muito tempo eu me perdi de mim mesma e chegou um momento que eu falei, peraí, o que eu quero pra mim, né? Isso aconteceu com você, Cê? Várias vezes. Eu costumo pensar que eu tive vários reencontros comigo mesma. Que eu, tipo, não, agora não é isso aí. E aí daqui a pouco você tá ali, não, vamos tentar reinventar de novo que isso vai dar certo. E isso aconteceu muito, principalmente acho que nos 4 primeiros anos, assim. Era uma redescoberta quase toda semana, né, ali. De lugares, de língua, que ainda é um tabu aqui, né? Pelo menos para mim, 100%, né? Mas é isso, acho que eu já vi várias Selenes.
Com força, mas várias. E o que você acha que essa mudança de país e essa mudança de cultura impactou em você? Eu acho que o maior impacto para mim foi a língua, foi um impacto muito grande, e a família. Porque a minha família é muito unida e esse impacto eu sofro ainda vários tipos de saudade sempre. Mas também teve um impacto positivo, porque a gente aprende que a gente é muito mais do que a vida que a gente está acostumado a levar. E eu penso isso, a gente se redescobre de várias outras maneiras, que acho que se a gente soubesse disso lá, talvez também seria um sucesso em vários outros aspectos. Eu acho que a nossa vida aqui nos desafia mais, né? Nos desafia a procurar pela gente mesmo. Coloca a gente para dançar o tempo inteiro, né? Porque a gente sai da zona de conforto, né? É exatamente o que você falou. A gente está sempre se redescobrindo. E quando você fala, agora eu já sei o caminho, né? Num momento você fala, cara, eu já não sei mais. É isso mesmo. Né? E a gente aprende que isso é bom, que isso te faz levantar várias vezes e com mais experiência. E aqui é assim, pelo menos eu já fui umas 4 vezes, do norte ao sul. Você saiu do Brasil, você tem 3 filhas. Sim. 2 ficaram no Brasil e uma veio para cá. E quando você sai do Brasil e você vem para cá, você vem por conta dessa uma filha que está aqui. E você vem para ficar 3 meses, como você falou, e você voltaria. Nesse primeiro 3 meses, você alterou a sua data de passagem para poder ficar mais 3 meses. Isso. Porque uma filha tua no Brasil, ela era menor de idade e ela dependia de você. E aí você resolve ficar, né? Muitas coisas aconteceram nesse caminho, nesses 6 meses aí, os primeiros 6 meses da América. Muitas coisas aconteceram e você ficou. Como foi decidir ficar? E além do decidir ficar, como foi dar a notícia para quem estava te esperando que você não voltaria? Eu acho que a notícia, pelo menos para minha filha mais velha, eu ainda demorei acho que 1 ano e pouco para dizer que eu não ia voltar mesmo, entendeu? Que eu estava assim só, tipo, tentando algumas coisas aqui, mas que não era o momento de eu voltar. Até chegar a um ponto que elas mesmas começaram a ver algum tipo de benefício nisso, e eu consegui, daqui eu sou muito presente lá, e eu consegui acertar a vida de lá, onde a menor ia morar, com a segurança dela e tudo certo. E começou a ver que isso estava bom, entendeu? Que aqui precisava muito de mim ainda, né? A gente procura estar junto, porque aqui a vida é muito mais sozinha. Então, se eu fosse embora, lá elas têm uma rede de apoio muito grande. Embora, né, cada um tenha a sua vida, mas tem vó, vô, tio, Então, aqui ela estava sozinha. Então, elas chegaram à conclusão de que eu estava abrindo mão daquilo que para mim era cômodo estar no Brasil. Porque eu tinha lá minha rede de amigos, eu tinha um trabalho, eu podia voltar que eu tinha proposta de trabalho. E aqui eu estava recomeçando e estava sendo bom para as meninas aqui e acabou sendo bom também para Fernanda lá, né? Mas acho que a decisão, assim, final, acho que demorou uns 3 anos para eu assumir, uns 2 anos para eu assumir. Não, eu vou ficar e vou correr aí atrás da cidadania. E era engraçado, quando você foi ao Brasil a primeira vez que você voltou. Pelo amor de Deus. Gente, a Celine voltou desolada. A piscina transbordou. Ela voltou desolada e queria de qualquer maneira, agora eu vou voltar para o Brasil. Isso não é para mim não, Deus me livre. Eu vou ficar, eu vou voltar, lembra. É isso aí. E quais aprendizados você consegue tirar dessa situação toda, né? De
estar aqui, vive aqui, agora você tem toda a sua rede de apoio aqui, você sabe se virar sozinha, você faz tudo sozinha nesse país. É óbvio, 8 anos não poderia ser diferente, né? As coisas têm que se encaixar, né? Mas a cabeça tá sempre lá, né? Tá sempre lá no Brasil porque a família tá lá, as filhas estão lá, os netos também, que não tinha neto, passou a ter neto. Né? Veio por causa de um neto, porque não tinha neto lá, e lá tá com 2, aqui tá com 1. O que justifica? Eu aprendi um pouco a lidar com essa situação e sei que tenho muito mais a aprender ainda, porque é uma questão, acho que eterna para quem mora fora e tem metade dos filhos aqui, metade dos filhos lá. Mas eu também penso que se eu voltasse, eu também não ia ter... Eu penso que hoje eu vou ter que achar um mundo mediano, porque nem aqui nem lá é 100%, porque tem as meninas aqui e lá. Então, embora isso pareça ser triste, mas é um conforto, porque eu volto e fico aqui também, eu vou sentir essa mesma saudade que eu tô sentindo de lá, eu vou sentir daqui. E vice-versa. Então, isso me conforta a ver o que é benefício para eu ficar, em continuar seguindo na linha de que hoje eu sei que é melhor eu estar aqui. É por isso que eu consigo lidar com esse sentimento de saudade, eu acho, eu acredito, dentro desse contexto. Agora que nós já contextualizamos um pouquinho sobre a tua vida lá e a tua vida aqui, vamos falar um pouquinho da Selene. As descobertas que a Selene fez dela mesma, os desafios dessas descobertas, porque a gente sabe que nem tudo são flores e não é porque você mora aqui ou porque você mora no Brasil, mas é simplesmente pelo fato de se redescobrir, de ter encontros com você mesmo. E eu sei que muitos encontros que nós temos com nós mesmos não são encontros bons, né? Porque a gente acaba descobrindo um lado que não é tão legal, né? Aquele lado que você tenta jogar para debaixo do tapete e você fala, não quero olhar para isso, não quero olhar para essa parte da Selene, né? Como que foi essas descobertas para você, sabe? Se você puder trazer no detalhe, sabe? O que te ajudou, o que você fez? Eu acho que algumas descobertas foram aparecendo junto com alguns limites também, que eu não sabia que eu tinha. Eu aprendi que eu também consigo ficar bastante tempo sozinha e antes eu não sabia disso, entendeu? Eu achava que não era chato ficar sozinha. Eu acho que o limite do corpo também, do físico, até onde você vai, até onde você consegue pensar em você nessa parte. O que mais que eu poderia trazer aqui para você? Essa redescoberta de eu estar sozinha e não ter a necessidade de ter alguém 100% do meu lado me ajudou, acho que, a crescer como pessoa também. Eu penso que pode ser isso, eu acho. Foi bom você tocar, vamos entrar então na parte aí de relacionamento afetivo, né? Você era casada no Brasil e aí, óbvio, você teve suas filhas e aí, em um dado momento, esse casamento chegou ao fim, né? Primeiro, como foi conseguir colocar um fim em um casamento? Porque eu sei que você casou muito jovem. E na tua cabeça, e gente, eu tô falando isso porque a Selene é minha amiga, né? Na tua cabeça, esse casamento seria para sempre, né? Como você mesmo diz, que era um casal que era referência para as pessoas, né? Então, como foi saber a hora de colocar um fim? O fim do casamento foi 12 anos antes de eu estar vindo aqui para os Estados Unidos. Então, acho que eu estava um pouco mais curada de quando eu vim. Mas saber a hora de colocar o fim mesmo, estando ali no Brasil, é um respeito a mim mesma, entendeu? Foi uma questão de respeito a mim mesma. E para mim essa foi uma das maiores superações que eu enfrentei na minha vida até hoje.
porque eu tinha 3 filhas que eu me vi como exemplo para elas. Quer dizer, eu queria ser exemplo e referência para elas, e várias vezes a gente erra, várias vezes a gente acerta, mas eu tinha a responsabilidade disso daí. Então, o que estava acontecendo para mim não estava bom, e foi única vez, e eu consegui pôr um ponto final de uma vez e não voltar atrás. Eu acredito que, às vezes eu penso que eu sou muito indecisa, mas eu vejo que quando eu preciso tomar uma decisão, geralmente essa decisão é única. E foi o que aconteceu para mim. Fácil não foi. Fácil não é ainda. Eu acredito que não é. Quer dizer, já foi superado isso. Mas no momento ali não foi fácil. Você tomar uma decisão e parar um casamento de 17 anos para recomeçar com 3 mulheres para você educar. Uma de 4 anos, uma de 16 e uma de 18. Então era uma barreira ali, né? Mas acho que eu mandei bem. Acho que eu mandei bem. Sim, são mulheres adultas realmente lindas e muito bem educadas, né? Eu mandei bem. Nesse momento dessa separação, você precisou de ajuda terapêutica em algum momento? Ou você conseguiu se superar mesmo? E como que você conseguiu se superar, sabe? Porque eu acredito que com certeza teve noites que você foi dormir na cama e você desabou a chorar e passou a noite em claro chorando, e no dia seguinte precisava levantar, enxugar as lágrimas e levantar e correr atrás. Na verdade, Pamela, hoje, se isso acontecesse hoje, eu acho que para mim seria mais fácil, porque a minha mente é mais aberta. Mas há 19 anos atrás, qual que era o meu remédio? Era trabalhar intensamente, era pensar que eu ia ser melhor, e eu não precisava fazer aquilo me esborrachando de tanto trabalhar. Talvez um trabalho melhor, com mais qualidade, isso com o terapeuta me ajudando, né? Então, eu acho que naquela época eu me superei, quer dizer, eu fui buscando por mim mesma. Hoje eu buscaria ajuda, entendeu? É o que eu indico às pessoas hoje: não precisem sofrer tanto, busquem ajuda. É porque há um tempo atrás realmente você procurar terapia era para pessoas que realmente estavam completamente desequilibradas, né? Desequilibrada, como maluco, né? Exato, aí você era taxado, né? Tinha aquela coisa toda, né? Mas você não fez isso, você acabou de me falar que você foi trabalhar e trabalhou muito, né? Muito. Por toda a história que você conta, né? Você trabalhou de manhã, de tarde, de noite, porque você tinha 3 filhos para poder criar. Você acha, Cê, que colocar toda essa dor debaixo do tapete, esconder ela para que ela fique mais fácil, né? Uhum. Você acha que você ainda carrega alguma dor por conta desse passado que não foi olhado, não foi encarado? Na verdade, hoje não tão longo, eu acredito que eu tô curada disso. Mas eu trouxe essa culpa, de ficar protelando esse tipo de problema que eu, por muitos anos, acho que eu bati ali nessa tecla da mulher separada, da mulher com filho, e querendo, escondendo, né? Porque eu não falava isso. Hoje eu falo isso, mas eu não falava. Hoje, acho que de uns anos para cá, eu consigo falar da superação. Acho que isso foi a minha primeira grande superação, né? Num ano bem difícil que foi a minha separação. Foi no mesmo ano que eu perdi minha mãe, né? Tipo, 30 dias depois. Então, eu falava, eu tô sofrendo por isso ou por isso? Você entendeu? Então, tipo, foi punk. Os lutos se misturaram, né? Se misturaram. Eu cheguei a falar, mas eu não posso sofrer por isso, eu tenho que sofrer, eu teria que estar sofrendo pela minha mãe, entendeu? Então, eu levei o negócio meio assim, embrulhado, sem saber nem, às vezes, por que eu tava sofrendo. Esse luto não foi vivido intensamente, né? Como Não. deveria ser vivido, né? Nas fases que precisava passar, né? Eu gostaria de ter sofrido a separação e sofrido a morte da minha mãe em momentos diferentes, mas foram acho que 20 e poucos dias de diferença, assim, que minha mãe morreu, em 20 e poucos dias eu me separei.
Então foi muito perto. Foram quedas. Mas nada faria diferença. Essa é a minha mãe, né? Mas assim, separar, eu acho que eu gostaria de ter separado antes, eu acho. Antes, eu penso. Entendeu? Demorou muito. Eu acho. Aí é quando a gente ainda acredita, né? Uhum. Que ainda pode salvar, que a impressão sua, o negócio tá ali na sua cara. Vamos entrar então nessa questão de ainda pode salvar, né? Uhum. A salvadora. E aí eu sei que você tem muito disso, né, Selene? Naquele momento, você achava que você podia mudar o outro ou você achava que esse casamento ainda tinha salvação? Eu achava que tinha salvação. Tanto que eu era operada para não ter mais quando eu tive a segunda filha. Daí eu fui e reverti isso, porque eu achava que o problema poderia ser eu ter um filho homem. Olha ao ponto que uma pessoa... eu tinha 30 anos quando eu reverti a cirurgia para não ter mais filhos. Então acho que eu insisti muito numa coisa que já estava dando sinais de que era melhor se separar. Não tanto hoje, eu penso, porque eu tive a Fernanda, né? Que é meu xodózinho ali. Mas dá sinais, entendeu? Hoje eu acho que eu aprendi até demais, e às vezes até exagerado, a ficar observando os sinais, que antes eu não olhava. Bom, você tocar nesse assunto, porque a gente comete, eu vou botar um erro porque fica mais fácil de explicar para as pessoas entenderem, né? A gente acha que vai salvar o casamento, que vai salvar o outro. Ok, você passou por essa situação, né? E aí você aprendeu. Então, com os olhos que você tem hoje, você faria diferente. Porque você já passou por isso, você teve a experiência, né? Depois disso, você me diz que agora você tem um olhar mais atento para que as coisas não cheguem ao ponto como chegou. Que você consiga encerrar um ciclo antes de que ele realmente precise chegar ao fim, a um fim tão extremo, né? Um fim tão doloroso. Sim. Para que isso aconteça, você precisa sair desse lugar de salvar, né? Porque a gente não consegue salvar ninguém a não ser a nós mesmos. Sim. Quando que essa consciência de que eu não salvo o outro, eu salvo a mim? Quando que você acha que isso te deu aquele estalozinho? Você falou, peraí. Eu acho que esse estalo em mim, no meu caso, foi quando eu perdi o que eu tinha sobre essa outra pessoa, que era assim, era um endeusado. Daí começou, acho que a ficha caiu uns tempos depois acabou 100% o amor, aí você começa a ver os mais defeitos e falar, meu Deus, entendeu? Eu acho que foi nesse ponto que o estalo viu, e eu era muito nova, eu acho, quando eu me casei, né? Então eu achava que era o primeiro amor, era o primeiro tudo. E eu não queria perder aquilo, porque antigamente a gente achava, não vai nem mais conseguir casar de novo. E isso foi uma evolução ali, alguns trabalhos que eu trabalhei, muitos jovens que eu conheci, pessoas boas também que eu conheci no Brasil, como a que eu tenho você, eu tinha amizades boas, e isso foi... Hoje eu já até me penso, por que eu não fiz antes, por isso que eu te falo. Não fiz antes, eu só agradeço não ter feito antes pela filha que eu tive depois, mas também penso, se eu tivesse feito antes, acho que seria melhor ainda. Por isso que hoje eu tenho até medo de estar numa balança ali, de estar muito, assim, com medo de entrar em algum problema e também não entrar num certo. Então eu fico meio ali tentando me policiar sobre isso, que a tolerância virou meio zero. Não sei se isso é bom ou ruim, mas tu sabe. Essa tolerância se tornou meio zero. Por quê? Os lutos não foram vividos, ou porque você aprendeu e gostou deste lugar, de estar só?
Eu acho que eu fiquei, é uma junção aí dessas duas coisas. Além de eu ter ficado muito crítica, eu perdi um pouco daquela confiança natural da pessoa de cara e vou muito profundo na pessoa. E eu tenho defeito, você tem defeito, todo mundo tem defeito. Entendeu? Então, acho que eu prefiro estar sozinha, pelo menos até agora, porque eu não consegui colocar alguém na minha vida que me completasse dentro disso. E eu sou muito bem sozinha, entendeu? Você sabe disso. Eu gosto de estar sozinha. Então, eu acredito que não foi nem por causa do luto, foi porque eu vi que é bom estar sozinha. Te conhecendo um pouquinho, agora não é terapeuta, é a amiga Pamela, né, que tá falando. Eu vejo uma mudança muito grande desde a Selene lá que eu conheci, até a Selene de Los Angeles com a Selene de agora, né? Você teve uma evolução, teve um caminho, teve um despertar. Sim. Lá atrás era difícil para você, assim como era para mim, e eu acho que aí esse caminho nosso foi muito junto, né? De dizer não, de saber colocar limite no outro. Uhum. E aí o limite no outro é em todas as relações, né? É em relação ao trabalho, é em relação às amizades, é em relação ao seu companheiro, é em relação a você mesmo. Eu sei que era muito difícil para você dizer não, você era muito permissiva, eu também já estive nesse lugar durante muitos anos. Como foi para você chegar a esse lugar onde hoje é um pouco mais tranquilo dizer não ao outro? Hoje, olhando para trás, eu vejo que quando eu necessitava, porque para eu falar um não, eu já tinha pensado 1000 vezes antes como eu ia falar não. Hoje eu consigo lidar um pouco melhor com o não, ainda é uma barreira para mim a ser trabalhada e que eu preciso dar pular essa barreira, mas eu falo mais não, sim, entendeu? Mas ainda era, antes uma coisa ridícula que eu tinha que era só não, para falar, eu falava ainda, ai, desculpa, não, tipo, ainda eu me desculpava não. E você bem sabe que às vezes a gente fez coisa que ultrapassava nosso limite de várias questões por conta de não saber falar não, né? Então, hoje eu tento pensar coisas que você também me ensinou. É isso que você quer? É isso que você não quer? Fala, não fala? Eu tento pensar e mandar esse não mais rápido do que várias vezes e ainda depois pedir desculpa, né? Ai, não, desculpa. Então eu tento hoje pensar um pouco em mim primeiro, entendeu? E tem sido um pouco mais fácil, não é 100% ainda, mas eu vou melhorar essa questão também. Porque o meu processo foi um processo bem doloroso, né? Até eu conseguir aprender a colocar limite no outro, né? A falar, olha, até aqui você pode ir, daqui para frente não dá, porque eu tô passando por cima de mim, né? E como nós éramos, porque isso é passado, éramos muito parecidas nisso, eu precisei de terapia para poder fazer isso, porque eu precisei olhar para mim mesma e falar, por que eu estou permitindo isso, né? Por que eu estou permitindo que o outro invada a minha vida, o outro invada o meu espaço? E eu estou permitindo, e eu estou deixando, porque eu estou falando, sim, tá bom, só que quando na verdade eu queria falar, não, eu não quero fazer isso, eu não desejo fazer isso. Então eu precisei de terapia para poder fazer isso. Aonde você encontrou esse lugar de conseguir falar o não para o outro e tá tudo bem? Eu acho que esse não foi quando eu estava um pouco mais cansada da vida, e da vida assim, cansada mesmo fisicamente, mentalmente, porque aqui a gente tem a mente, aqui não, né? Acho que o mundo tá com a mente acelerada. Aí eu comecei a ter pressão alta. Aí eu pensei, pera lá, então eu preciso, algumas coisas, estabelecer uma regra do não, né? Porque senão eu vou
amanhã não vai nem existir a Selene. Aí, a partir daí, eu comecei a falar um pouco não e dizer, hoje não dá, amanhã eu não vou. E daí, acho que foi um pouco mais fácil. Ainda não é 100% fácil. Eu preciso, volto a dizer, preciso trabalhar isso. Mas eu acho que é uma evolução aí de 85%. Para mim, acho que deu uma boa melhorada. Então, gente, tá vendo? Não precisa esperar que chegue a doença no corpo físico para poder procurar ajuda e saber quando é hora. Sim, se você realmente precisou esperar chegar nesse ponto. A dor na nuca. Chegar no seu limite e tá vendo, gente, é assim, uma amiga terapeuta, ela é só uma amiga terapeuta, ela não é terapeuta, então por mais que se fale, por mais que se tenha conselhos, que se tente direcionar, a pessoa que sabe o próprio limite, né? Você que sabe até onde você suporta. E muitas histórias nossas compartilhadas, né? Era aquela coisa de que você já ultrapassou o limite. Até onde, né? Você vai aguentar mais. Mas cada um sabe, né? Mas isso ajudou muito, né? Porque eu sempre fui muito, não, não vou, eu fazia tudo por todos, mas a terapia minha ficava lá embaixo do tapete, né? Junto com aquela vontade de gritar. Gente, é por isso que eu te falo, a experiência lá de ter segurado mais tempo no casamento, a experiência de ter esperado tanto para aprender a falar não e se autodefender, né? Eu acho que a verdade é essa. Hoje eu acho que tô lá nos 85% melhor com isso. E é bom, né, ver essa evolução, esse caminho que a gente percorre. O caminho, às vezes é fácil, às vezes é muito doloroso, às vezes vão ter pedras muito grandes no caminho, às vezes vão ter pedras muito pequenas, às vezes a gente encontra a ajuda de alguém, um amigo para poder conversar. E aqui, graças a Deus, nós tivemos essa cumplicidade de nos conhecermos e conseguir compartilhar histórias íntimas, né? E de ligar uma para a outra e falar, eu só preciso chorar, você pode me ouvir? Escuta aí um pouquinho que lá vai. Senta que lá vem história. Você pode me ouvir um pouco e conseguir compartilhar isso, né? E é fundamental para quem está fora do país, ou até para quem está lá mesmo, né? E está passando por uma situação e não consegue olhar, né, essa luzinha no final do túnel. O negócio eu acho que hoje é se estudar, não esperar chegar aos 50 e poucos anos, se estudar e ver os seus limites e tudo dá para melhorar. Dá para melhorar antes, eu acho. Entendeu? Dá para melhorar. Como eu já estou melhorando agora algumas coisas que eu poderia lá na frente falar, com 54 anos, eu tô tentando, entendeu? Tô buscando. Então, eu acredito que não precisa esperar tanto. Apesar que eu ainda tô nova, né? Super, Selene, super. 54 anos, você tem muita coisa pela frente, né? Lá para os 70, eu vou falar, nos 54 anos eu já estava esperta. Eu já estava esperta. Já era esperta. Cê, nesse processo todo seu aqui, quais as práticas quais os hábitos, ou melhor, quais os hábitos você tem para você conseguir estar nesse lugar onde você está, né, no teu momento presente aqui? O que você acha que te ajudou? O que você acha que te ajuda? Eu acho hoje... Eu gostava muito de ver vídeos sobre pessoas e experiências que passaram por isso. Ainda tenho essa mania de estar vendo situações parecidas com a minha e tentar... E esse hábito, acho que foi também melhorando a minha cabeça, eu penso. Mas eu assisto muito vídeo, muito conteúdos sobre viver melhor. Então, talvez hoje a minha companhia seria isso e o trabalho, né? Porque eu também, vários problemas que eu tinha, eu dobrava a carga de trabalho para tentar esquecer um pouquinho dos outros e com isso fazia alguns projetos para ter que trabalhar e dar mais parecida. Hoje eu já estou voltando
Hoje já tô, ó, como eu já evoluí, hoje eu faço academia, faço aula de inglês, então é aí que eu estou me vendo que eu estou melhorando, entendeu? Então, estou aí. E quando você acha que vai chegar o momento de, ao invés de aumentar a carga de trabalho, você vai olhar para aquele problema, vai encarar aquele problema de frente e vai falar, agora eu resolvo. Então, mais uma vez, foi que nem o problema da pressão. Vai lá esperar até você não aguentar mais o tipo de trabalho e pensar que você tem que ter uma criação. Por isso que eu falo, às vezes a vida aqui dá para fazer um livro, né? Porque tem tanta mente jovem que você vê que entra aqui e que antes de ter o problema da pressão, ela já mudou o trabalho. Antes dela estar em exaustão do corpo, ela já tem uma empresa. Então, é nessas pequenas coisas que eu tenho me pego pensando muito hoje, entendeu? Nesse tipo de mudança, entendeu? Em vez de usar essa carga de trabalho, montar alguma coisa que se use mais a mente do que o corpo, né? Porque aqui a gente usa muito, a gente gasta muita energia aqui, né? Quer dizer, a maioria do trabalho que eu convivo é assim. O que te impede ainda de não precisar chegar ao limite do corpo? Porque se você parar para pensar, todas as respostas que você me deu, você precisou chegar no limite de tudo, né? Não tinha mais como prorrogar, sabe os 45 minutos do segundo tempo, né? Aqueles 5 últimos minutos, nossa, agora eu vou fazer um gol. Quando que você acha que esse ciclo vai começar a diluir? Ou o que mais precisa acontecer para que essa exaustão não aconteça? Eu acredito que, eu não sei se isso é uma desculpa ou se é uma resposta, que eu pensava sempre, eu preciso estar regularmente em dia com as minhas documentações para eu ter um outro tipo de segmento aí na minha carreira, vamos dizer assim. Então, esse momento chegou, entendeu? Esse momento chegou, então eu acho que eu consegui levar as duas coisas junto, pelo tempo que chegou, né? E acho que agora é a hora. E por isso que eu tenho trabalhado o inglês, e porque deu o ok, né? E aí eu acho que é nisso que eu quero seguir agora. Tá vendo? Com 54 anos, eu ainda tenho um projeto para se desenvolver, que eu acho que agora é a hora certa. Eu acho que isso eu não cheguei no limite, eu acho que a hora é agora, eu penso. Acho que não dava para ter sido antes. É legal você falar nesse um outro recomeço que você está tendo agora, porque, e usando mesmo a tua fala, não tem hora para recomeçar, né? A hora de recomeçar é a hora que você acha que tem que recomeçar, né? É a hora que o teu corpo pede por mudança, é a hora que a tua cabeça pede por mudança, é a hora que você fala, realmente eu quero mudar agora. Né? Agora eu quero fazer diferente. Se você pudesse voltar no tempo e transformar alguma coisa, o que você transformaria? Não só sua vida aqui, mas voltar lá no tempo. O que você faria diferente? O que eu faria diferente? Você já me falou que você terminaria o seu casamento mais cedo. Sim. Vamos para outro lugar. Pula essa fase. Eu acho que eu teria vindo para a América um pouco mais cedo. Não também esperando algum limite para eu vir. Eu teria vindo, se eu pudesse voltar, eu teria vindo por mim também, entendeu? Lá atrás, por mim, não para ajudar aqui. Porque não, o intuito foi ajudar, eu ajudei, mas isso se refletiu a mim também e a outras pessoas, você sabe o que eu quero dizer. Então, eu acho que eu viria para a América mais cedo. Sei que lição mais importante você tira dessa sua jornada de 0 aos 54 anos?
Eu acho que a lição de vida é acreditar, assim, para mim, que há sempre uma chance de melhorar e acreditar no potencial. Então, a lição de vida, para mim, hoje, foi que eu me sentia talvez incapaz e hoje eu me sinto totalmente realizada. Então, talvez a lição de vida seria: não se maltrata não, que você está no processo ainda. Bom, olhando para essa Selene de agora, de 54 anos, ela olhando um pouquinho para trás, logo ali, 10 anos antes, o que você falava para essa mulher de 44 anos que ainda estava no Brasil, cercada por toda a família, por toda a rede de apoio? O que você fala para essa mulher lá atrás? O que eu falaria para mim lá nos 44 anos, eu ia falar: aguenta firme aí que você vai vencer, que você vai conseguir. Aguenta que o melhor ainda está por vir. Aguenta firme. Superação vai estar em balde. E você conseguia, nos seus melhores sonhos, ou nos seus piores sonhos, imaginar viver o que você vive hoje? Não, não imaginava. Não imaginava. Não, isso lá nos 44 anos nunca me passou pela. Eu sempre tive um sonho de morar fora. Não era segredo para ninguém. Tanto que a minha filha veio porque era o meu sonho, né? A gente trocou de lugar ali por algum momento. Mas eu não imaginaria que eu ia superar toda essa parte familiar e tá vivendo isso, ok, entendeu? Claro que tem aqueles momentos de saudade, festa, você não tá lá, é o Natal, mais um, é o 8º, mas eu acho que eu não acreditava que isso seria possível levar isso ok, dentro do que a gente sabe que é saudade. Mas acho que é isso. Se você tivesse que dar um conselho hoje para uma mulher que está saindo do teu país de origem e está indo para qualquer lugar, ou mesmo que seja no seu país de origem, uma mudança de rota do lugar onde nasceu, onde foi criada, e vai morar em outro lugar, aos 46 anos de idade, aos 50, aos 60, aos 70, que conselho você daria para essa mulher? Eu daria um conselho para ela: acreditar no potencial dela, acreditar que sempre é um momento para recomeçar. Se eu tiver que recomeçar amanhã de novo, eu vou recomeçar. Então acredite, se tem um sonho, coloca ele ali no papel e vai para cima, que vai dar certo. É impossível, se você sair com aquele sonho e pôr a sua energia naquilo ali, de não dar certo. Eu não era mais jovem, e antigamente assim, né? Há 8 anos atrás, 46 anos, já era, nossa, vai recomeçar? Não, gente, eu recomeçaria com 50, com 60, com 70, porque tem espaço para todo mundo recomeçar em qualquer lugar, situação. Porque às vezes a pessoa não vai sair do país, mas ela vai sair de uma relação, ou ela vai ter várias outras coisas. E nunca é tarde. É isso, não é tarde, nem para voltar a estudar, nem para... É só acreditar. Eu acho que acredite mais rápido do que às vezes a gente acredita, mas eu acredito que é tempo de recomeçar. E eu não tenho medo, você sabe, de recomeçar sempre. Isso não é um problema para mim. E acho que não deveria ser para ninguém. Acho que não deveria ser. A questão do medo de recomeçar é muito mais fácil pra gente, né? Que lá no comecinho eu falei que coloca as coisas numa mala de 23 quilos e você muda, né? E você sai do seu lugar. É muito mais fácil de recomeçar porque você já deixou para trás, né? Então, para você recomeçar, você recomeça de novo, coloca tudo numa mala de novo de 23 quilos e muda novamente. De novo. E depois muda novamente. O que eu diria para essas mulheres e por que eu estou falando mulheres que normalmente são mulheres que recomeçam, né?
mas homens também recomeçam, qualquer pessoa recomeça desde que você queira recomeçar. Além de acreditar em você, olhar para dentro de você e saber que o caminho pode não ser fácil, o caminho vai ter momentos dolorosos, mas também vai ter momentos grandiosos, vai ter momentos de celebração, e talvez aquela celebração não seja aquela que você imaginou, não seja tão grandiosa, mas ainda assim é uma celebração. E é estar a favor de você mesmo e comemorar a cada vitória. E ainda assim, que você caia, que você precise parar, que você precise sentar e chorar durante um tempo, ou que você precise trocar de rota, porque nem sempre aquele desenho daquele projeto que nós colocamos na cabeça que seria desse jeito, ele vai seguir pelo aquele caminho, né? Às vezes você vai precisar sair um pouco da rota para que lá na frente você retome a mesma rota. Mas entendendo os limites e compreendendo que vai ter momentos que você vai precisar de ajuda. E tá tudo bem pedir ajuda, né? Hoje estamos muito mais evoluídos do que antes. Sim. Antes nós sabíamos que era complicado você pedir ajuda, que era complicado você falar, que fazer terapia. Terapia é uma coisa que você falava escondido, né? Nossa. Era ser fraco. Porque você era fraco, né? E hoje a terapia não é sinal de fraqueza, pelo contrário, terapia é um sinal de realmente muita força, de muita coragem, né? É aquele lugar que você fala, eu não consigo mais sozinho, eu preciso de ajuda. E é realmente pedir ajuda quando se precisa de ajuda. E seguir sozinho, quando precisa seguir sozinho, né? Porque o caminho é assim, a vida é feita assim, né? É feita de desafios. A gente encontra amigos, como eu e a Selene somos amigas, mas também seguimos caminhos separados. E às vezes esses caminhos, eles se cruzam. Às vezes é no final de semana, às vezes eles nem se cruzam. Passamos às vezes meses, né, sem se encontrar, mas a cumplicidade sempre existe. E a cumplicidade não é só entre pessoas, principalmente é a cumplicidade que nós temos pela gente mesmo, é o respeito que nós temos pela gente, é o carinho e o cuidado, porque você é uma pessoa muito carinhosa, assim, você é uma pessoa muito dedicada, não só aos seus amigos, não só às pessoas que te rodeiam, mas a qualquer um que chega perto de você. O teu intuito de querer ajudar, né, de ser essa salvadora, como eu coloquei em algum momento desse vídeo, é muito grande, né? Mas olha para frente, né? E saiba que a salvadora, ela não vai salvar o mundo. Ela não vai ajudar a todo mundo que chega perto dela, porque não dá para ajudar a todo mundo, né? Nem sempre dá. E muitas das vezes a nossa intenção não é só o que baixa a nossa intenção, né? Às vezes a gente quer ajudar o outro, mas o outro às vezes ele não quer ser ajudado. Aquele lugar de dor ainda está confortável para ele, né? Então é respeitando esse lugar de cada um, respeitando o momento de cada um, para que cada um possa passar por aquilo que precisa passar, porque cada lição é uma lição, né? A gente vai sempre tirar um aprendizado aí de tudo que a gente vive, né? De tudo que a gente experiencia, faz a gente crescer, né? Faz a gente chegar nesse lugar. Se não fosse todas as batalhas que a Selene teve, você não chegaria nesse lugar com maestria. Eu acho que eu colocaria uma palavra para mim, insistente, no meio dessa pergunta. Porque se a gente não insiste, começa uma coisinha, começa. Acho que eu falaria para essas mulheres também serem insistentes. Porque o processo é isso que você falou. É árduo, mas a recompensa vem em qualquer plano, né? Qualquer idade, qualquer plano que você está fazendo. É trabalho, de amor, de trocar de casa, trocar de carro. E é a insistência, a meta. Não desistir no meio do caminho. E se a meta estiver muito distante, vai colocando metas pequenininhas, né? Vai colocando umas coisinhas no meio do caminho que vai viver, né, junto, né? Vivendo no meio da sua meta. Exato. Tentar isso. Exato. É o se divertir, né? Enquanto o final não chega, né? Na verdade, o final ele nunca vai chegar, né? Porque quando a gente alcança uma meta, a gente já troca para outra meta. Nem lembra direito que tinha uma meta, já quer outra. Tem gente que fala, esqueci de agradecer aquele um lá que eu já fui
né, já tive há uns 2 anos atrás, né, aquelas metas que a gente, se eu conseguir, eu consegui, às vezes eu esqueço dela. Mas eu fico, né, nossa, tá vendo? Tava lá, eu consegui. Então é isso, se pegar é isso também, né, porque a gente costuma esquecer do que a gente pediu tanto, né. Já entra o coração. A gratidão, né? Ela faz parte do nosso dia a dia. Do dia a dia. É. Eu me sinto uma pessoa muito grata. Eu me sinto. Eu acho que sim. E abençoada. Então, é gratidão. Por ter uma amiga assim também, né? Quando, Pamela! Isso faz parte, né? É a nossa rede de apoio aqui, né? Sim. É a vida, né? No seu sentido ali, né? De quem tá perto e quem tá longe. Aqui a gente aprende a ver isso também, né? Nesse caso específico da gente aqui, a gente lida com vários tipos de sentimento, né? De quem tá perto e de quem tá longe e tá sempre... Mesmo os que estão longe, estão perto, né? Você tem essa impressão de que aqui, como nós estamos distante, os sentimentos são mais intensos, a gente vive mais a dor, a gente vive mais o amor, a gente sente mais a felicidade? Eu falo que viver assim, separado, é mais intenso. Tudo é muito. Você tem que prestar atenção na notícia que alguém passa pra gente. Às vezes eu já até falei no grupo, fulano bateu de carro, pelo amor de Deus. A gente já coloca a pessoa lá na UTI. Não conta assim. Porque a gente joga um negócio na intensidade, pelo menos eu, que sou muito família e eu sofro muito com essas... Ainda sofro muito com essas notícias. Eu falo, gente, vai mais devagar aí, que é intenso. Eu sinto isso. Eu achava que era só eu. Não, acho que faz parte, né? Porque eu também sou assim, né? Às vezes eu doso um pouquinho mais e falo, opa, peraí. Que negócio, não conta assim não, que eu já vou achar que tá pior. Cê, por favor, suas considerações finais. Bom, eu queria muito agradecer de estar aqui, de estar participando desse seu podcast, da sua live, não sei propriamente como dizer isso. E estou orgulhosa de ter uma amiga como você. Então, sucesso. Sucesso. Cê, obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceitado o meu convite de estar aqui. Eu sei da tua vida e, na verdade, quando eu fiz o convite, eu nem imaginava que você fosse aceitar, de se expor assim, né? Não tanto, mas um pouquinho. Gratidão por você estar aqui. É sempre muito bom estar com você, é muito bom poder contar com você, é muito bom ter a sua rede de apoio, né? Ter a sua amizade, porque... isso aquece, né, o nosso coração. E as nossas descobertas, a minha descoberta pessoal, ela passou pelo seu caminho também. Você consegue perceber a diferença, né, de Pamela quando chegou para Pamela de agora. Os altos, os baixos, a alegria, a tristeza, o choro e a excitação de tanta felicidade. Você participou de todos os momentos. Então, muito obrigada por estar aqui, viu? Sou eternamente grata por participar. Obrigado, viu? Obrigada. Gente, obrigado por estar até aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.